Olá, que alegria estar de volta com você aqui no Flix Entrevista, sempre trazendo muitas informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Por falar em rotina, dê uma espiada e começou a perceber que aí na sua loja tem funcionário faltando demais? Como é que você pode reduzir esse turnover, reduzir o número de faltas desses funcionários? Como fazer isso? Agora, no Flix Entrevista. Entre os indicadores que garantem um bom desempenho da sua loja, estão os indicadores de recursos humanos. Afinal de contas, quando você tem funcionário que entra e sai demais e que falta demais, isso prejudica o andamento do seu negócio e a gente não quer isso para você. Por isso nós convidamos a Cleusa Medeiros, que é psicóloga e também consultora de RH, para nos ajudar nessa situação que é muito comum e prejudica mesmo o desempenho, não é, Cleusa? Exatamente, Mônica. Assim, é um desafio para a área de RH. Né? Acompanhar esses indicadores, porque são indicadores, primeiro, né, que tem um impacto em toda a gestão da loja, né, porque se o funcionário falta, acumula trabalho para quem foi trabalhar, o cliente vai ter um problema de atendimento, vai ter fila, vai faltar produto, e isso impacta na última linha, né, lá do resultado da loja. Então, assim, é um desafio grande, né, para os gestores, não só de RH, mas para os gestores da empresa, né, das lojas, do varejo, cuidar desses indicadores, acompanhá-los, né, porque, de fato, eles têm um impacto muito grande aí no desempenho geral, global da loja mesmo. Imagina prejudicar a imagem da loja, já é tanta trabalheira, prejudicar a imagem não pode, então, né? Não pode mesmo, né? Quando a gente fala de falta de funcionário, né, quais são os motivos dessa falta? Por que eles não vão trabalhar? É possível a gente trazer essas estatísticas, Cleusa? Sim. Veja bem, Mônica, o absenteísmo são todas as faltas, as ausências não justificadas. Então, por exemplo, o funcionário de férias, ele não entra no cálculo do absenteísmo, tá? São aqueles atrasos, aquelas saidinhas mais cedo, né? A falta do dia todo, hoje eu não vou trabalhar. Então, tudo isso conta no absenteísmo, tá? E o primeiro passo é identificar por que esse funcionário está faltando tanto, por que ele está atrasando tanto, porque às vezes é uma escala de trabalho que está errada, às vezes ele mora muito longe da casa dele, ele não está conseguindo chegar de fato no horário. O gestor de RH e o líder imediato desse colaborador, ele precisa estar atento a essas questões. Por quê? Porque isso tem um impacto grande, porque se todos os dias ele atrasa 20 minutos, no final de um mês, quanto que isso dá? Né? Quando a gente vai calcular esse indicador, ele vai nas alturas. Hoje o mercado, né, quando a gente faz uma média do segmento de serviços e do próprio segmento de varejo, uma média aceitável é no máximo em torno de 5%, que já é muito. Então, assim, um número bom de absenteísmo, né? Na verdade, nenhum absenteísmo é bom, mas um número, assim, considerável, que daria para a gente trabalhar todas essas consequências, seria em torno de 3%. Ou seja, para uma operação, né, que tem 100 pessoas trabalhando, imagina uma loja que tem 100 funcionários. Ela teria aí mais ou menos uma falta de 3 funcionários por dia. Tá? E lembrando, né, que na loja é meio que uma relação de simbiose, ou seja, o meu trabalho impacta no seu, que impacta no do outro. Se eu não fui trabalhar, eu sou lá do setor de hortifruti, por exemplo. Se eu não fui trabalhar para colocar o produto na prateleira, o produto na gôndola, o que vai acontecer? O cliente vai chegar, o produto não estará à disposição. E aí isso tem todo o impacto, né, que, na loja todo. Se o produto não estava, vendeu menos, faturamento abaixo, e aí todos os impactos financeiros. E o gestor precisa estar acompanhando muito de perto isso. Antes da gente falar como reduzir, por exemplo, faltas, às vezes vão muitas faltas por atestado médico, não vão? A gente tem essa conta? 1,8% apenas, tá? Em média, desses 2,5%, 3%, metade é por atestado médico, entendeu? Que é doença de fato, né? Sem contar que existe a indústria do atestado médico. Entendeu? Existe a indústria do atestado médico. Então, em torno aí de 1,5% é, de fato, doença. Os outros são as faltas não justificadas. E aí, no caso, o que ele pode fazer, né, para reduzir essas faltas? E eu queria também que você falasse do turnover, porque às vezes o funcionário está ali contratado e, de repente, de uma hora para outra, ele vai embora. Isso também é alto. Exatamente. Na verdade, um indicador leva ao outro. Né? A pessoa que falta muito, em muitas situações, ela está forçando uma demissão.
Ela fala, não vou faltar porque eu vou chegar num ponto ali de ter uma advertência, depois eu posso ser até demitido para pegar o acerto, enfim. Então, um indicador, ele leva a outro. O que a gente precisa entender? Por que esse colaborador está faltando? Né? Às vezes ele tem um problema com a liderança, e aí esse ambiente de trabalho ele passa a ser hostil, né? Às vezes até com os próprios colegas de trabalho, ele tem um problema de relacionamento. Às vezes as condições de trabalho não são favoráveis. Então, assim, aí eu chamo muita atenção, né? Principalmente para a retaguarda. Como é que é o refeitório que esse colaborador faz a sua alimentação? Como é que são os banheiros? Será que tem água potável? Porque quando a gente faz uma pesquisa de clima, isso tudo entra, isso tudo aparece lá. Ah, aqui o ambiente de trabalho não é bom, aqui a gente não tem um local adequado para fazer refeição, para fazer as refeições, por exemplo. Aqui a gente tem que comer com o prato na mão porque não tem uma mesa adequada, o banheiro é sujo. Então, tudo isso, eu não vou trabalhar nessa loja porque essa loja não me valoriza. Então, o primeiro ponto, né? O lojista ele precisa valorizar aqueles que vão valorizar o seu cliente, que são os funcionários. Então, ele precisa entender que ele precisa dessa equipe para fidelizar o seu cliente. Isso é um ponto importantíssimo, tá? Segundo, como é que é o relacionamento desse colaborador, né, com a sua liderança? Será que é uma liderança que de fato desenvolve? Será que ele recebe feedbacks ou ele foi contratado só para fazer o trabalho dele, acabou o horário, ele vai embora? Então, normalmente, esses fatores, eles impactam profundamente no absenteísmo. As pessoas usam isso como uma fuga para não ir trabalhar, para não ficar naquele ambiente hostil, naquele ambiente de estresse, entendeu? Então, precisa identificar essas causas. Uma boa conversa. Uma boa conversa, um bom feedback, né? Importantíssimo. Aconteceu, e isso precisa ser tratado, Mônica, na raiz. Aconteceu uma vez, por que você faltou? Né? Posso te ajudar? Às vezes é uma mudança simples na escala de trabalho, né? Às vezes uma mudança na própria atividade que a pessoa está desempenhando, mas ela tem perfil para uma outra atividade, o gestor precisa estar atento a isso. E aí, toda essa situação que você está trazendo, da falta que leva ao turnover, essa rotatividade, isso impacta porque tem custos para ele, não tem? Exatamente. O custo de trazer, né, um novo colaborador para a loja é alto. Por quê? Primeiro, quando a pessoa sai da loja, ela leva todo um processo que a loja tem. E muitas vezes ele vai para o concorrente da loja. Ou seja, a gente está levando o nosso segredo, né? Deixando o nosso segredo ir às vezes para o concorrente. Tem o custo de uma nova contratação, o tempo da área de RH, de fazer todo o processo seletivo, né? Tem o tempo para treinar essa pessoa. E tem um fato curioso, Mônica, que, olha só, 1/3 dos colaboradores que são contratados, eles saem da loja antes dos 90 dias, que é o prazo de experiência. Olha o impacto que isso tem. Por isso que é aquele troca-troca. Quando a gente vai para o segmento de serviços, pasme, em torno de 50% da equipe é trocada ao longo do ano. Nossa. Ou seja, metade da equipe, né, roda durante 12 meses. Então, isso tem um impacto financeiro muito, muito grande, né? Porque o cliente vai na loja, cada dia tem uma carinha diferente lá. Ele pergunta por um, né, determinado... Não, ele não trabalha mais aqui. Tem o custo do treinamento para esse novo colaborador. Tem os custos dessa rescisão, né? Mesmo que seja antes dos 90 dias, isso tem um custo lá do tempo que as pessoas demoraram para contratar. Exatamente. Então, assim, é muito oneroso para a loja. Por isso que a gente precisa ficar de olho no turnover. E aí, o processo seletivo, ele se faz muito importante. Como é que faz o processo seletivo, principalmente para ser assertivo e tentar encontrar o perfil correto? Esse é um grande desafio, né, da área de RH. Esse desafio de ser assertivo nas contratações. Bom, primeiro, né, é importante a gente ter um banco de dados, né, desses currículos. Fez a triagem do currículo? Eu recomendo para cargos operacionais, a gente está falando aí de pessoas que têm em média o 2º grau. Tá? Muita gente que às vezes só tem o 1º grau concluído. Uhum. Como é que a gente pode fazer, então, para a gente trazer esses colaboradores que, de fato, têm o perfil que a gente está buscando? Anterior a isso, eu preciso saber o que eu estou procurando, né, Mônica? Se eu vou para uma festa que está lá no convite, traje social, eu vou ter que buscar uma roupa, né, um traje social. Eu preciso saber quem que eu vou procurar nesse universo de candidatos que nós temos. Cerca de 13 milhões de desempregados.
Quem que eu vou procurar? Eu preciso de uma pessoa com boa comunicação, uma pessoa que goste de lidar com gente, uma pessoa responsável, e aí tem tudo isso lá na descrição desse cargo, uma pessoa que tenha informática, enfim. Fiz a triagem do currículo, prova de português, prova de matemática e uma redação. Preciso saber como é que essa pessoa se expressa, né? Ali a gente já consegue fazer uma boa peneira. Feito isso, né, fazemos a redação, você vai ver como que a pessoa se expressa, como que ela, a percepção que ela tem do mundo, de futuro, enfim, entrevista. Para alguns cargos, né, dependendo da quantidade de vagas, uma boa dinâmica de grupo também, ela coloca o funcionário, né, na verdade o candidato, numa situação semelhante à que ele vai experimentar. Então a gente vai avaliar como que ele se relaciona com as pessoas, é uma pessoa que sabe ouvir? É uma pessoa que manifesta de forma coerente as suas ideias? Tudo isso a gente observa na dinâmica de grupo. E depois a entrevista, né, com a pessoa de RH, e importantíssimo que muitas pessoas não executam essa fase. Levar o gestor, o candidato para o gestor avaliar também. Porque senão a gente acaba assumindo a culpa, né, daquela contratação. Ele chega lá, não tem um bom desempenho, e aí a área de RH que selecionou errado. Então é importante compartilhar dessa decisão importante, né, que é trazer um novo colaborador para integrar uma equipe que já existe, né, porque já tem uma equipe ali na loja. E aí se eu trago alguém que destoa muito, né, a gente pode ter problema. Não que o novo não seja importante. Tá? Às vezes até é importante ver uma pessoa com perfil diferente, mas é importante a gente compartilhar dessa decisão com o gestor, com o superior imediato, né, o solicitante dessa vaga. Tudo compartilhado, uma boa conversa, atenção para que você tenha uma equipe coesa e uma equipe que esteja engajada. Exatamente. Deixa eu agradecer muito a Cleusa Medeiros, que é psicóloga e consultora de RH com a gente aqui. Com certeza vai voltar para a gente conversar mais a respeito disso, mas muito obrigada, viu, Cleusa? Eu que agradeço e eu espero aí, né, que a gente tenha colaborado aí para a gente ter contratações mais assertivas, reduzir esses indicadores que são tão importantes para o varejo, né, para as lojas terem sucesso. Voarem bastante. Decolarem. Obrigada, Cleusa, e você também que nos acompanhou aqui. Um grande abraço.